Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das perguntas mais profundas da espiritualidade. E a nossa chave para isso tudo, olha que curioso, é uma festa super antiga. Nós vamos seguir o rastro da Casa de Deus, numa jornada que começa numa tenda bem frágil, lá no deserto, e nos leva a um lugar que, olha, é totalmente inesperado. Vamos desvendar esse mistério juntos. E a coisa toda parte de uma pergunta bem simples, mas gigante, né? Onde é que Deus mora? Desde sempre a humanidade busca um lugar, um ponto de encontro para se conectar com o divino. Mas a resposta para essa pergunta, bom, ela foi mudando de um jeito que acho que ninguém imaginava. Então, vamos começar por aqui. Uma celebração judaica muito antiga, conhecida como a Festa das Tendas, ou Sukkot. É aqui que a gente acha a primeira grande pista sobre qual é a da verdadeira casa de Deus. Olha só que interessante. Durante essa festa, Sukkot, o pessoal construiu umas cabanas, sabe? Uns abrigos bem simples, para lembrar do tempo em que seus antepassados vagaram pelo deserto. E a ideia central é essa aqui, ó. A crença era que Deus morava ali com eles, no meio daquelas tendas frágeis. Pensa só nisso. A presença divina não estava num palácio, não estava em nada luxuoso. Estava ali, no meio da jornada, da incerteza toda. Bom, e é meio natural, né? Essa ideia de uma casa que não dura para sempre, uma tenda, acabou gerando um desejo por algo mais sólido, algo permanente. E aí começa a busca por um lar de verdade para Deus, um lugar fixo, seguro. E por um bom tempo, parecia que a resposta tinha sido encontrada. Era um lugar físico. Tem o Salmo 132 que fala de Sião, que é Jerusalém, como o lugar de descanso que Deus escolheu para sempre. Parecia que, pronto, a busca tinha acabado. Um templo maravilhoso no lugar certo. Problema resolvido, né? Ou não? Só que aí chega o profeta Isaías e vira a mesa. Ele faz uma pergunta que, olha, chacoalha todas as certezas. Peraí, como é que Deus, que criou o céu, a terra, tudo, vai caber num prédio feito por mãos humanas? Essa pergunta, nossa, ela muda o jogo completamente. E a resposta que o próprio Isaías dá leva a gente para um outro nível, muito mais profundo. A casa que Deus realmente quer não é de pedra, não é de tijolo. É um lar espiritual, algo bem mais íntimo. E aqui vem a grande virada. O que chama a atenção de Deus de verdade não é a grandiosidade de um templo, mas um coração humilde, sabe? Uma pessoa que se reconhece pequena, dependente. A verdadeira casa é uma atitude, não tem nada a ver com arquitetura. E é aqui que a gente saca a conexão que é genial. Pensa bem, de um lado a gente tem o templo de pedra, né? Fixo, imponente. Do outro, o coração humilde, que no fundo tem tudo a ver com aquela fragilidade da tenda lá no deserto. A jornada meio que volta ao começo, mas de um jeito muito mais pessoal e interno. Mas ó, a história não para por aí no coração de uma pessoa só. Essa ideia cresce, ela se expande. E o que era um lar individual vira uma casa de todo mundo, uma casa comunitária. Aí, quando a gente chega no Novo Testamento, essa ideia sobe mais um degrau, com uma imagem, nossa, sensacional. As pessoas agora não são só quem mora na casa de Deus. Elas são a casa. São as pedras vivas que formam essa casa espiritual. Ou seja, a morada de Deus não é mais um ponto no mapa. É um povo, uma comunidade unida. E o paralelo aqui é perfeito. Do mesmo jeito que o povo lá atrás construía as tendas físicas na festa, agora as pessoas são chamadas a serem elas mesmas os tijolos que constroem uma casa espiritual, uma casa eterna. Só que, né, toda construção que se preze precisa de um alicerce, de uma peça fundamental que segura tudo no lugar. E é exatamente isso que leva a gente para o ponto alto dessa nossa jornada. O próprio Isaías, lá atrás, já tinha falado sobre isso. Ele profetizou sobre uma pedra angular, sabe? Um alicerce super seguro, testado, sobre o qual essa nova casa seria erguida. Mas o que ou quem é essa pedra? E essa é a pergunta que amarra todas as pontas. Se a casa de Deus não é um templo, nem só um coração, mas um povo inteiro, então qual é a peça central que une todas essas pedras vivas? Afinal, qual é o verdadeiro tabernáculo? E a resposta, segundo o Evangelho de João, não é uma coisa, é uma pessoa, Jesus Cristo. E a afirmação aqui é radical. Ele é a própria presença de Deus, que se tornou gente, que veio para cá.
Ele é o ponto de encontro definitivo entre o divino e o humano. E agora se prepara para o detalhe que, nossa, conecta tudo de um jeito espetacular. No grego original, a palavra que João usa para habitou é skeno. E adivinha o que skeno significa? Significa, literalmente, armar uma tenda, ou tabernacular. É uma ligação direta na veia com a festa das tendas. A mensagem é absurdamente clara. Jesus é a própria tenda de Deus, a presença divina andando aqui, no meio da gente. Mas essa jornada toda não para por aqui. Ela está apontando para frente, para um destino final. Uma casa eterna, perfeita. Lá no livro do Apocalipse, a gente tem um vislumbre dessa realidade final, que é um futuro onde a tenda, o tabernáculo de Deus, vai estar para sempre com as pessoas. Acabou a separação, não precisa mais de templo, porque o próprio Deus vai morar ali, numa comunhão perfeita e eterna com seu povo. Então, só para a gente recapitular essa viagem toda, a gente começou com a tenda temporária lá no deserto, foi para o templo de pedra em Sião, descobriu a casa espiritual dentro do coração, entendeu que Cristo é o tabernáculo perfeito e, por fim, a gente mira na comunhão total lá na eternidade. Que progressão, hein? E aí, o que a gente tira disso tudo? Essa jornada toda, que vai de uma cabaninha frágil até uma comunhão eterna, deixa uma reflexão no ar. Se a vida da gente por aqui é como essa tenda, algo temporário, como é que a gente pode viver de um jeito que constrói algo que vai durar para sempre? Fica aí a pergunta para a gente pensar.